Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje sou eu que vou compartilhar com vocês e é sempre muito difícil para mim compartilhar porque eu aprendo muitas coisas, né? Eu tenho muitas coisas na cabeça, mas eu tenho dificuldade de expor elas, né? De organizar esses pensamentos, de organizar essas ideias, mas eu creio também que qualquer coisa que a gente fale, qualquer ensinamento que a gente tenha e que a gente passe para o outro é válido, né? Porque Deus ele usa muito as dificuldades das pessoas, né? As debilidades das pessoas para ensinar as outras. Então, eu tô aqui mais uma vez. E nesse sábado, né, tem o tema que é celebrando a, o herdeiro abençoador, alguma coisa assim. E eu peguei a palavra de 1 Pedro e eu vou ler com vocês e eu vou, né, pegando algumas partes que eu aprendi, que eu recebi de Deus e vou compartilhando com vocês, tá bom? Vamos lá, 1 Pedro, vou ler a partir do 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes o visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Cara, é sempre muito complexo, assim, né? É sempre muito profundo todas as coisas que são escritas, né, na Bíblia. Mas todas elas levam para um fim, para um propósito final, assim, né? Para uma chegada. E nessa parte, nessa parte do capítulo, ele fala bastante sobre essa chegada, né? Sobre essa esperança que a gente tem no futuro. E eu vou pegar uns pontos chaves dessa parte que eu li. E o primeiro é essa esperança mesmo. Que aqui no versículo 3 ele fala: Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é essa esperança, né? Muitas vezes a gente tá lá na igreja e a gente ouve bastante, né, sobre todas as coisas que estão escritas na Bíblia, sobre Jesus, sobre os profetas, sobre os reis, sobre tudo, mas a gente não tem a firme certeza daquilo que a gente crê ainda. Quando a gente é novo na fé, ou até mesmo a gente que fica muito tempo na igreja sem se aprofundar, né? Eu, por exemplo, eu vim de um contexto da igreja, né? Que eu tô na igreja desde os 6 anos. Mas eu considero que eu me converti mesmo só com 19 anos, por aí, porque era exatamente isso. Eu ia pra igreja, eu tinha um momento ali com Deus, eu já tive muitas experiências com Deus, mas eu não sabia explicar para as outras pessoas o porquê que eu seguia Jesus Cristo, o porquê que eu me considerava uma discípula, o porquê que eu não fazia tais coisas, né? Porque que eu obedecia a palavra, eu não sabia dizer ao certo e eu também não sabia o porquê eu permanecia nessa religião, né? Vamos falar isso. Porque que eu escolhi, né, viver isso. E quando a gente estuda a palavra, né, ele fala dessa viva esperança que o próprio Deus coloca em nosso coração através do Espírito.
ele está falando exatamente disso, o porquê que a gente caminha com Cristo. E é por causa dessa esperança, né? E eu quero ler com vocês, Jeremias 29:11 diz: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para dar uma esperança e um futuro. A esperança, ela deveria ser aquilo que move os nossos corações, né? Aquilo que nos move para Cristo todos os dias. E eu quero ler também agora com vocês Tito, para complementar essa palavra, né? Em Tito diz assim, ó, a partir do 4. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esses versículos, eles já resumem toda a nossa esperança e a nossa caminhada com Cristo. Qual que é a nossa caminhada? O Santo, ele nos regenerou, ele nos renovou, ele nos deu um corpo renovado, um novo corpo através do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, a fim de que possamos ser justificados por sua graça, né? Nos tornarmos justos, nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo por meio dessa graça que Deus derramou sobre nós, para que sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é tornarmos semelhantes a Jesus Cristo por meio dessa graça que Deus derramou sobre nós. Para que sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é nos encontrarmos com Jesus após a morte, para ter uma vida em abundância, uma vida plena, para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus, para redimir todas as coisas junto com Ele. E essa é a esperança que nos move. Eu compartilhei esses dias, né, com o Alex aqui em casa, que eu acho engraçado, né, que as pessoas não creem que Jesus Cristo, ele é o Deus, né? E eu fico pensando assim, o que que elas acham que a gente pensa, né? Por exemplo, eu vou seguir uma pessoa qualquer, né? Como se fosse um santo, uma pessoa que não pecou, que não errou, e eu vou seguir ela até a morte e para sempre, e essa é a minha caminhada. E eu fico pensando assim, cara, pra mim não faz sentido isso, sabe? Não faz nenhum sentido eu seguir uma pessoa que é um mero ser humano, assim, igual a todos os outros. Mas pra mim faz sentido seguir um Deus que se tornou ser humano, um Deus que se esvaziou de si mesmo, esvaziou toda a glória, para se tornar como servo, para vir na terra, para servir, para trazer todos os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, para morrer, para aguentar uma morte terrível, para levar todos os nossos pecados, né, sobre as suas costas e enterrar os nossos pecados, e através disso a gente conseguir ter esse acesso a Deus, né, esse perdão de Deus, para que no futuro a gente possa se reencontrar novamente com Ele e viver essa vida plena, né? Isso para mim faz sentido, né? Esse Jesus Deus, né, que de todas essas boas novas, né, todo esse evangelho que ele vem trazer, para mim isso faz sentido. Então é essa esperança que a gente tem que colocar na mente, né? No Antigo Testamento fala assim, mantenha em mente aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança, né, hoje? Então que essa esperança, né, que essa palavra que em Tito, em Jeremias, 1 Pedro, que está dispensado aqui em toda a palavra do Senhor, possa realmente estar nos seus pensamentos todos os dias, porque é isso que vai nos mover para tudo o que a gente for fazer, entendeu? Tudo que a gente for falar, como a gente vai agir, como a gente vai acordar de manhã,
vai ser através dessa esperança que temos em nossa mente, que temos em nosso coração, que vai trazer, vai florescer em nós, e através disso a gente alcança outras pessoas, né? E eu vou continuar aqui no verso 4 de 1 Pedro, que diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós. E aí outra palavra-chave é herança, né? Que a herança também é algo que a gente espera, que está junto com a nossa esperança. Que a herança vem de alguém, e essa herança, ela tem a ver com Mateus 5,5, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tinha muitos versículos relacionados à herança, mas eu quis escolher esse exatamente porque ele mostra qual que é a nossa herança. A nossa herança é a terra. A terra que há de vir, a Nova Jerusalém, terra, novos céus e nova terra, que Jesus vai vir, vai transformar todas as coisas. Então ele tá ligado, muito ligado com essa esperança, né? Porque se a nossa esperança é encontrar com Jesus, é viver com Jesus eternamente, então a nossa herança, o que a gente vai herdar, vai ser exatamente isso. Esse novo céu, essa nova terra, vai ser essa comunhão com todos os santos, né? Essa vida sem choro, sem lágrimas, sem tristeza, essa vida plena, né? Que a gente espera em Deus. Eu vou continuar porque essa esperança e essa herança, ela tem a ver com o fim, com algo que vai vir. Mas agora, a partir desse versículo que eu vou ler agora, ele vai falar do caminho, desse percurso, como que eu chego até esse fim. E o 5, ele vai dizer assim, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então ele foca num ponto aqui, ó, é mediante o que a gente chega até a salvação, até a esperança que temos no futuro, até essa herança. É mediante a fé. Então ele põe essa ênfase, né, na fé. E junto com a fé aqui, eu vou colocar um versículo para explicar melhor, que é Hebreus 11:1. Então ele diz assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Então, a fé, como diz aqui, né? Os antigos, eles adquiriram um bom testemunho através da fé. A fé vai ser aquilo que vai ditar a nossa caminhada, como a gente vai viver, como a gente vai andar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé a gente não consegue ter uma vida que irá refletir quem Jesus é. E eu vou continuar aqui, ó, porque também tá ligado a essa caminhada até chegar ao fim, né? E diz assim, ó: nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E eu vou também marcar, né, essa palavra de provações, porque a caminhada cristã, né, ela não existe sem provações. Não existe, não tem como. Geralmente a gente cresce, né? A gente tem esse momento de conseguir ter esse acesso a Deus, né? Esse perdão de Deus, para que no futuro a gente possa se reencontrar novamente com Ele e viver essa vida plena, né? Isso para mim faz sentido, né? Esse Jesus Deus, né? Que de todas essas boas novas, né? Todo esse evangelho que Ele vem trazer, para mim isso faz sentido. Então é essa esperança que a gente tem que colocar na mente, né? No Antigo Testamento fala assim, mantenha em mente aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança, né, hoje? Então que essa esperança, né, que essa palavra que em Tito, em Jeremias, 1 Pedro, que tá dispensada aqui em toda a palavra do Senhor, possa realmente estar nos seus pensamentos todos os dias, porque é isso que vai nos mover para tudo o que a gente for fazer, entendeu?
tudo que a gente for falar, como a gente vai agir, como a gente vai acordar de manhã, vai ser através dessa esperança que temos em nossa mente, que temos em nosso coração, que vai florescer em nós, e através disso a gente alcança outras pessoas, né? E eu vou continuar aqui no verso 4 de 1 Pedro, que diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós. E aí outra palavra-chave é herança, né? Que a herança também é algo que a gente espera, que está junto com a nossa esperança. Que a herança vem de alguém, e essa herança, ela tem a ver com Mateus 5,5, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tinha muitos versículos relacionados à herança, mas eu quis escolher esse exatamente porque ele mostra qual que é a nossa herança. A nossa herança é a terra. A terra que há de vir, a Nova Jerusalém, terra, novos céus e nova terra, que Jesus vai vir, vai transformar todas as coisas. Então ele tá ligado, muito ligado com essa esperança, né? Porque se a nossa esperança é encontrar com Jesus, é viver com Jesus eternamente, então a nossa herança, o que a gente vai herdar, vai ser exatamente isso. Esse novo céu, essa nova terra, vai ser essa comunhão com todos os santos, né? Essa vida sem choro, sem lágrimas, sem tristeza, essa vida plena, né? Que a gente espera em Deus. Eu vou continuar porque essa esperança e essa herança, ela tem a ver com o fim, com algo que vai vir. Mas agora, a partir desse versículo que eu vou ler agora, ele vai falar do caminho, desse percurso, como que eu chego até esse fim. E o 5, ele vai dizer assim, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então ele foca num ponto aqui, ó, é mediante o que a gente chega até a salvação, até a esperança que temos no futuro, até essa herança. É mediante a fé. Então ele põe essa ênfase, né, na fé. E junto com a fé aqui, eu vou colocar um versículo para explicar melhor, que é Hebreus 11:1. Então ele diz assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Então, a fé, como diz aqui, né? Os antigos, eles adquiriram um bom testemunho através da fé. A fé vai ser aquilo que vai ditar a nossa caminhada, como a gente vai viver, como a gente vai andar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé a gente não consegue ter uma vida que irá refletir quem Jesus é. E eu vou continuar aqui, ó, porque também tá ligado a essa caminhada até chegar ao fim, né? E diz assim, ó: nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E eu vou também marcar, né, essa palavra de provações, porque a caminhada cristã, né, ela não existe sem provações, não existe, não tem como. Geralmente a gente cresce, né, a gente tem esse momento de maturidade através de alguma situação que a gente já passou difícil e que a gente venceu e que a gente aprendeu com essa caminhada. E tem um versículo chave que ele tá em Tiago. Tá tudo ligado aqui, né? Tiago, Hebreus, 1 Pedro, tudo junto aqui. Então, Tiago 1. Tiago 1, a partir do 2, eu vou ler assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos
não tendo falta de coisa alguma. Cara, que incrível isso daqui. É muito louco, porque ele fala assim, ó, é, seja feliz, né? Fiquem felizes por passarem por provações, por terem essas dificuldades no seu dia, porque através das dificuldades não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho. Eu pego o exemplo, né, de Jesus, quando Jesus ele inicia, né, seu o seu ministério, ele precisa passar por 40 dias de provações, né? O deserto que ele passa é esse caminho de provação que ele precisa passar, que ele precisa vencer, e através dele vencer essas provações, ele gera uma maturidade, né? Um ponto que ele pode iniciar o seu ministério. Sim, continuando, sabendo que há felizes por passarem por provações, por terem essas dificuldades no seu dia, porque através das dificuldades não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho. Eu pego o exemplo, né, de Jesus, quando Jesus ele inicia, né, o seu ministério, ele precisa passar por 40 dias de provações, né? O deserto que ele passa é esse caminho de provação que ele precisa passar, que ele precisa vencer, e através dele vencer essas provações, ele gera uma maturidade, né? Um ponto que ele pode iniciar o seu ministério. Sim, continuando, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e através dessa aprovação, né, da sua fé, é o que vai te trazer perseverança. E a perseverança é essa continuidade, perseverança é esse ponto que você chega a ter certeza daquilo que você crê, daquilo que você segue, né, daquilo que você já recebeu de Deus. E quando você chega nessa perseverança, nessa certeza, nesse ponto que você não duvida mais, né? Que você já sabe o que você segue, quem você segue, né? Já sabe o que você recebeu. É nesse ponto que você vai se tornar maduro e completo. Então, 3 pontos aqui, ó. Aprovação, que vai te trazer perseverança e vai te trazer maturidade. Então, aprovação, perseverança, maturidade. Como nos tornamos maduros em Cristo? Jesus fala, né, no final da sua vida, se possível, afaste esse cálice, né, antes dele passar por toda a aprovação. E esse cálice, ele tá falando da ira de Deus, né, do sofrimento que ele vai passar naquele momento. E quando Jesus fala para os discípulos, né, Tiago e João, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? E eles falam assim, sim, eu sou capaz e tal. E ele fala assim, certamente um dia vocês vão tomar esse cálice. E ele está falando exatamente desse momento em que os discípulos ali vão passar por todas as dificuldades, todas as perseguições, né? Pelo nome de Cristo. E essas perseguições, elas não vão deixar os discípulos mais temerosos, ou os discípulos vão deixar de crer, ou vão deixar de seguir. Não, elas vão fazer com que os discípulos permaneçam firmes em Cristo, né? Permaneçam firmes nessa palavra que eles receberam um dia. Que a gente possa mesmo, sabe, ter essa revelação de que toda a nossa caminhada de provação, ela vai gerar essa fé que diz aqui, ó, em 1 Pedro 7, fala, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, que a gente possa ter essa fé que revele Jesus Cristo, que revele quem Ele é, que traga esse louvor, essa glória e essa honra que Ele merece todos os dias. Que a nossa vida seja esse altar, que a nossa vida seja essa entrega diária através dessa fé, através dessa maturidade que passamos por todas essas provações, que possam realmente trazer essa honra ao nome de Jesus, que
tanto merece, né? E só para finalizar, né, versículo 8: embora não tenhas visto, o amais, embora não vedes, agora credes nele, e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse é o fim objetivo da nossa fé, né, da nossa caminhada, que volta lá para o começo, sobre a esperança, sobre a herança. E tudo isso, ele também está escrito em Romanos 2, né, essa renovação de entendimento que a gente precisa ter para conseguir caminhar, né, com intencionalidade, assim, no reino de Deus. Que a gente possa realmente ter essa certeza todos os dias, que a gente possa confiar nessa esperança, né, que Deus coloca em nossos corações todos os dias através do Espírito Santo. A gente possa caminhar em espírito, que a gente possa entender que tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra é para um futuro também, né? É para um fim próximo, e que Jesus, no final de tudo, né, ele possa realmente ser glorificado e ser revelado, que essa certeza ela gere uma chama, um fogo dentro do seu coração, para todos os dias caminhar em fé e caminhar na certeza que Cristo, ele é o top dos tops e que ele vai vir no final e ele vai trazer toda essa transformação e nós vamos estar juntos com ele. Deus, eu te agradeço por mais esse compartilhar, te agradeço por essa palavra que o Senhor coloca em nossos corações hoje. Eu te agradeço por o Senhor se revelar todos os dias através da sua palavra, que a sua palavra se renova todos os dias, então que essa esperança ela possa ser renovada também todos os dias em nosso coração. A gente possa realmente ter essa certeza e essa convicção de que o Senhor Deus é o enviado de Deus, o Senhor veio e transformou todas as coisas e que nós somos co-herdeiros de Ti. E nós estamos nesse mundo para revelar a Sua glória, para revelar quem o Senhor é. E eu te agradeço mesmo por toda essa oportunidade. Possamos realmente nos posicionar e nos transformar, Senhor, sermos maduros para realmente revelar toda a sua glória, revelar todo o seu plano para todas as pessoas também que precisam, todas as pessoas que querem mais de Ti. Possamos ser esse instrumento, Pai, de para exaltar quem o Senhor é. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, ó Pai, nós clamamos para entrar na Tua presença, Pai. Clamamos pelo poder que há no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder desse sangue, Pai, que passa sobre nós, Pai, trazendo todo entendimento, Pai, a Ti, Senhor Jesus, dado pelo Senhor, Pai, guardado pelos homens que temem a Ti. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos, Pai. Pedimos perdão. Muitas vezes ficamos calados na omissão, Pai, mas saímos fora para expomos para o Senhor. É o Senhor que transponde todo e qualquer linha de raciocínio e pensamentos humanos, Pai. É o Senhor que esvazia a nossa alma para podermos transbordar no Espírito, as asas do Espírito. Ele se lua, que é o sopro do Senhor, em todas as narinas, em todas as mentes, em todas as casas, Senhor, levando a contaminação que tende a perdurar nos ambientes que ainda não ouviram a sua palavra, Senhor. Nós somos limpos pela sua palavra, recebemos essa semente poderosa como a igreja gloriosa do Senhor nessa terra. Ó Senhor Jesus, como te amamos, Pai. Assim como o servo brama pelas águas, Senhor, assim a nossa alma tem sede de ti. Pai, nós clamamos por essa terra sedenta, Pai, que seus corações, Pai, que estão perpetuando e recebendo palavras enganosas, fazendo aliança, Senhor, com a contaminação, Pai. Com um povo que não tem aliança contigo, temos certeza da aliança que temos com o Senhor, porque quando andamos com o Senhor, fluímos nesse fluxo do Espírito, Pai, porque aquele que anda com o Senhor é um só com o Senhor no Espírito, Pai. Ó Senhor, clamamos pela tua realidade na nossa vida, nesse corpo orgânico que anda unido,
forte, todo dia clamando, para que a cada dia, Pai, as orações sejam recebidas nos altos céus. Clamamos a Ti, ó Espírito, leva, Pai, diante do Pai, todas as necessidades dos seus filhos, todas as aflições que passamos, Pai. Muito obrigada por sermos constituídos na Sua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso ajudador e nós somos, sim, intercessores. Ó Pai, aqueles adoradores que clamam a Ti em espírito e em realidade, Pai. Andamos só com o Senhor unidos, Pai, num só propósito, num só espírito, Pai. Clamamos a Ti. Vem, Senhor Jesus, quebra todas as alianças, Pai, feitos nesses status, Senhor, nesse status de pessoas religiosas, Pai, de lugares, Pai, lugares contaminados, instituições, Pai, que foram abertas para enganar os seus filhos, dando trabalho, Pai, aos seus servos que ali clamam com a realidade, com a integridade, no próprio Espírito, unido só com o Senhor, Pai. Clamamos por todos os altares, clamamos pelos seus filhos, Pai. Avança, Senhor, na vida de cada missionário, Pai, que eles não sejam em nada envergonhados, Pai, que nós também andamos nessa mesma liberdade, nós não venhamos colocar-nos debaixo de jugo de servidão, mas sim andar na sua liberdade, Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Espírito. Traz mesmo, Pai, as revelações dos altos céus ao coração de cada um, Pai. Abençoamos aquele que nos abençoa. Os Senhor também amaldiçoa aqueles que nos amaldiçoam, Pai. Porque a herança está em Ti. O Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe, ainda que nós não te conhecêssemos, Pai. Nos deu um nome e um sobrenome, ainda que do modo terrível que nós viemos nascer nessa terra, Pai Deus, desde o ventre das nossas mães, o Senhor nos chamou desde as antigas eras, Pai. O Senhor veio para destruir o principado desse mundo, Pai, o Deus dessa era, a saber, a Satanás. Nós colocamos debaixo dos nossos pés a autoridade do nome de Cristo, Pai. Ó, de Cristo, amado Filho de Deus vivo, nós clamamos a Ti, ó Pai. Nós clamamos que o Senhor faz, limpa todas as coisas, é o seu óleo que desce, que quebra todo o jugo, sobre todas as vozes, atendendo ao clamor de cada um dos teus servos, Senhor, dando mesmo autoridade, Pai, para ecoar dessa voz. Ó Espírito de Deus, clamamos a Ti pelos seus filhos em todos os lugares, Pai, sobre os seus filhos, em cada lugar, cada tribo, língua, raças e nações, clamamos a Ti. Quebra mesmo, Senhor. Ó, como espelho, Pai, que está inteiro, que ele seja quebrado pelo Teu poder, que essa instituição maldita, cada instituição que prega a ingenuidade, Pai, arrancando seus filhos todo tipo de coisa, Pai, para formar para si uma própria torre de um próprio ego, ó Senhor desvairado, um ego que não tem limites, Pai, muitas vezes que quer adorando a mamon, Pai, construindo, Pai, casas que um dia vão ser derrubadas, obras de feno, de palha, Pai, que não ficarão de pé, são queimadas pelo Teu poder, Pai. Clamamos a Ti para que Sua vontade venha prevalecer, para que Teu Espírito venha prevalecer sobre as igrejas, sobre os altares, sobre a vida dos pastores, Pai, pela vida das pastoras, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos, que aqueles que estão enfermos possam se levantar pelo poder da unção que nos carrega, nos leva, nos eleva. Ó Espírito, nós clamamos a Ti. Senhor Jesus, nós Te amamos, Pai. O Senhor é uma só pessoa conosco, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos deu essa excelência do seu Filho ter entregue, ter feito essa boa obra dentro de nós. Clamamos a Ti, trabalha dentro das mentes, Senhor, invade, Senhor, avança, Senhor, transforma, Senhor, molda segundo a Sua vontade, Pai. Sermos conformados à Sua vontade, o Teu querer, não a nossa vontade humana, mas sim diante do Teu poder. Derrama, Pai, esse orvalho do irmão, Pai, que quebra todas o jugo, Pai, que livra os Teus filhos, tira das mentes, Pai, ó Senhor Jesus, essa vontade almática de Te servir, mas que seja genuína no Espírito, Pai, que a Ti tudo clamamos, colocamos nos Seus altares a Tua verdade, a Tua realidade, que a cada dia os Seus filhos possam entender, cingindo os lombos na verdade, pregando a palavra dessa realidade, Pai, que a cada dia nós somos Teus e de Ti somos, Pai. Muito obrigado, Pai, que a cada dia as viagens de cada um sejam honradas pelo poder do Teu nome e a Tua presença. A Sua face, nós contemplamos a Sua
tua face contemplamos, somos refletidos, Pai, de glória em glória, de vitória em vitória, Pai, para que seu povo seja chamado pelo teu nome. Eles venham prestar atenção, ser chamado a atenção no Espírito, Pai, para que possam se levantar e dar o clamor a Ti. Entregamos, Pai, nossa água a Ti, nós te reverenciamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém, aleluia, glórias a Deus. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar. Me molha, me lava, me ensina